Olá, meus queridos alunos do 7º ano. A professora Ana Paula vai trabalhar com vocês a segunda videoaula de literatura, com a correção das questões do roteiro Vendo Poesia, nosso livro literário de poemas concretos, certo? Vamos lá? Antes de dar início às correções, é importante nós observarmos o seguinte: algumas respostas são apenas sugestões de respostas, porque nós sabemos que a interpretação, a análise de alguns poemas são bastante subjetivas. Então, diante disso, vale lembrar, nós temos algumas respostas que vocês vão ter que olhar, ler, refletir, comparar com as respostas de vocês, para ver se vocês realmente fizeram uma resposta adequada, ok? Lembrando que literatura é arte e polissemia, vários sentidos, vários significados. Na questão 1, temos no enunciado um pequeno texto que retrata características da poesia concreta, do poema concreto em si, certo? Então, a questão 1 é baseada na leitura desse pequeno texto e vocês já vão respondendo à questão 1. Letra A. O que os poetas brasileiros paulistas não mais aceitavam como forma poética tradicionalmente elaborada? Os poetas brasileiros paulistas repudiavam as características da poética anterior, a qual chamavam de verbalismo e subjetivismo, e que não continha reflexão sobre as realidades mundiais humanas, resultado das revoluções ocorrentes. Enfim, rejeitava-se qualquer característica mais aprofundada da poética anterior, ou seja, eles consideravam um excesso de palavras, um excesso de subjetivismo, que era a base da poética anterior, e propunham que os próximos poemas, a próxima poética, valorizasse as realidades mundiais humanas, cujo contexto era o contexto de revoluções, ok? O item B da questão 1 pergunta em que se baseava historicamente a reflexão das realidades de novos tempos presentes na poesia concreta. Bem, gente, a poesia concreta não era uma poesia vazia, só porque ela valorizava a imagem, o visual, não quer dizer que ela não se preocupasse com a fundamentação histórica dos seus poemas, da criação poética. Então, historicamente, a reflexão das realidades dos novos tempos, que era característica da poesia concreta, tinha como base as revoluções de todos os tipos que estavam ocorrendo na época. Essa era a base histórica da poesia concreta. O item C da questão 1 pergunta quais são os dois elementos de igual importância de relação fundamental na poética concretista. Nós sabemos que a poética concretista ela vai dar importância a dois elementos fundamentais para compor essa poética, que são as palavras com seus elementos constitutivos, as letras e os fonemas, certo? E em sentido conotativo também, e o espaço gráfico visual, ou seja, o suporte onde essas palavras vão ser expostas, ok? O item D já pede para explicar. Na poesia concreta, o principal traço de função poética é o emprego das palavras em sentido conotativo. A explicação que eu daria para vocês, que a de vocês pode ser um pouquinho diferente, é a seguinte. A função poética, que tanto caracteriza os poemas concretos, baseia-se no uso das palavras em sentido figurado, ou seja, as palavras são selecionadas e associadas não da forma tradicional e informativa, mas explorando seu potencial conotativo figurado com novas relações de sentido. Mesmo explorando o visual, os poetas concretos tinham uma preocupação muito grande com a escolha das palavras, que as palavras tivessem um sentido conotativo tão forte e tão potente que a função poética fosse a principal função dos poemas concretos. Ou seja, a palavra explorada no seu potencial máximo, com novas relações de sentido e se associando também à parte visual. Já a questão 2 propõe que, após esse conhecimento que vocês estão tendo sobre a poesia concreta, o poema visual, vocês façam uma interpretação da capa do livro, que constitui realmente um poema concreto, um poema visual, uma poesia visual. E nessa interpretação seja enfatizada a caracterização das imagens e também da parte escrita, em que vocês apontem detalhes importantes para o que se pode transmitir. Bom,
A possível resposta a esta questão, que seria a minha interpretação, que é uma das possíveis interpretações, é a seguinte. Bom, uma parte da esfera que constitui a capa do livro, que é essa parte aqui, ó, gente, para mim isso pode representar a parte de um olho. E no olho se refletem os raios do sol. A gente pode perceber que pode ser o raio solar, a luz solar, justamente pelas cores, o amarelo, o laranjado, o vermelho das bordas, certo? Isso aqui sugere uma nova forma de interpretação para os poemas que compõem a obra Vendo Poesia. Já o fundo escuro, o fundo preto, ele pode dar destaque a esse olho, em contraste com esse olho. E para que se veja a poética, a poesia, os poemas que constituem essa obra de uma forma diferente da tradicional. Observe que dentro desse olho formam-se hexágonos e as palavras aqui dentro constituem certa forma de interpretar também isso. As palavras olho, jogo, enfim. Essas palavras, elas também constituem dentro da sua significação uma espécie de jogo que vai trazer novos sentidos através das associações dessas palavras e a forma como elas se dispõem no papel aí, ó, constituindo os hexágonos. Já o que seriam essas letras em branco? Essas letras que dão nome ao autor, nomeiam a obra e a editora. Bom, para mim, essas letras em branco, elas nos mostram esse contraste do ver e do vender. Ou seja, a autoria, o título da obra, a editora formam aí uma conjunção de significados, uma parceria que vão sugerir ao leitor que compre a ideia dessa poética concretista, que leia e releia os poemas que constituem essa obra e que os compartilhe também. A questão 3 solicita que, através da sua leitura, interpretação e análise da obra Vendo Poesia, você explique os possíveis significados do título Vendo Poesia e explore os dois sentidos do verbo vendo. Bom, a minha resposta para essa questão seria a seguinte. Esse título, ele é composto por duas palavras. Essas palavras são vendo e poesia. Tais palavras apresentam dois sentidos ou mais possíveis. O primeiro sentido de vendo é o sentido de vender, na primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo. Vendo aí, provavelmente pode se referir ao sujeito poeta para com seu público leitor, ou seja, o poeta vende para nós, leitores, seus poemas e também o estilo que constitui esses poemas, que é a poesia concreta. Já o segundo sentido da palavra vendo é o sentido de ver, ou seja, o verbo ver aí na forma nominal do gerúndio, vendo, o que pode sugerir o quem? Sugerir o sujeito leitor, ou seja, quem vai ver o texto, quem vai ler e interpretar os poemas dessa obra? Você, leitor, eu, leitora. E não há uma forma única de se ler e de analisar e interpretar esses poemas. Isso se dá num processo contínuo. Por isso, vendo no gerúndio, do verbo ver. Dessa forma, então, nós vamos juntar o sentido de ver e vender, que o título sugere, com a subjetividade do autor e do leitor, atentando para a forma como os poemas são dispostos, ou seja, nós vamos juntar a estrutura visual, essa estrutura vai se fundir à forma e ao sentido conotativo das palavras em um processo contínuo de interpretação, ou seja, você não vai parar, assim como o leitor, o autor também não vai parar, de criar sentidos em constante movimento para esses poemas, ok? A questão 4, gente, ela vai tratar do poema Pêndulo. O poema Pêndulo está na página 17 do livro e antes de interpretar, é interessante que nós observemos
as palavras, as letras, né, as sílabas, a estrutura visual, as cores, o preto, o branco, que são detalhes importantes para que a gente faça a leitura e interpretação da imagem e das palavras que constituem esse poema. O item A da questão 4 pede a transcrição da parte verbal e escrita do poema. Então, a transcrição é: pêndulo no relógio da parede, os segundos brincam de gangorra. O item B dessa questão pede para que você escreva uma interpretação para o poema, lembrando-se que a palavra, neste tipo de poesia, é explorada em seu sentido conotativo. Você precisa unir e relacionar a parte escrita, que compõe as palavras, o sentido das palavras com a parte visual, com a formação da imagem, a disposição das letras no fundo branco, ok? A minha resposta e minha possível interpretação para esse poema seria a seguinte: o pêndulo aí, neste poema, se associa ao pêndulo do relógio, ou seja, remete ao objeto que executa o movimento de vai e vem, o tic-tac do relógio na contagem dos segundos, aqueles relógios antigos que tinham um pêndulo. No entanto, acrescenta-se a essa ideia a comparação com a brincadeira de gangorra dos segundos. Vejam bem, o movimento do pêndulo e a gangorra dos segundos. Dessa forma, então, analisando a disposição das letras e associando essa disposição das letras e parte das palavras no poema com a imagem que reproduz a trajetória do vai e vem do pêndulo do relógio, eu daria a seguinte interpretação. Aí trata-se mais desse texto da passagem do tempo. Essa passagem do tempo, ela é comparada ao pêndulo de um relógio no seu movimento de vai e vem e as crianças brincando na gangorra, o movimento que elas fazem de vai e vem na gangorra. Elas não se importam com a passagem do tempo. E o próprio tempo em si não se importa com o que nós pensamos dele ou da forma como nós levamos a nossa vida com a passagem dele. Então, poderia ser esta a interpretação. Já a questão 5 se refere ao poema que está na página 12 do livro. Este poema aqui, em preto e branco, né, com essas letras brancas e esse fundo preto. Assim como na questão anterior, pede-se para transcrever a parte verbal escrita do poema. E a parte verbal é constituída da seguinte frase, pode-se dizer assim, ou verso: lua, vista, pista, pista, visual. Lua, vista, pista, pista, visual. Lua, vista, pista, pista, visual. O interessante é que essa leitura pode ser feita de cima para baixo e de baixo para cima, que ela vai ter a mesma constituição de palavras. A questão 5 solicita uma interpretação para esse poema. Nessa interpretação, você deve relacionar a parte escrita com o sentido da parte escrita das palavras e a parte visual que compõe aí a imagem, ok? Bom, provavelmente uma interpretação para esse poema precisa relacionar essa visualização que compõe aqui uma lua numa das suas fases, com a escrita da própria palavra lua, certo? Essas letras em branco, elas constituiriam a lua, uma fase da lua. E essa parte preta seria o espaço, ou seja, o céu à noite. Esse fundo preto, em contraste com as letras brancas, sugere esse céu à noite, quando a lua se torna mais visível. Dessa forma, nós podemos interpretar esse poema como uma grande brincadeira. Uma brincadeira que se remete àquilo que nem tudo que parece que vemos é realmente aquilo que vemos. Ou seja, como a Lua apresenta suas fases, sua visualização nos engana. Né? Na verdade, o que nós vemos, o que pode aparecer no céu, parece apenas uma parte da Lua, como se fosse uma pista visual. A possibilidade também de nós lermos o poema de cima para baixo e de baixo para cima é um jogo que reforça a ideia da brincadeira da leitura e das fases da lua, o que de certa maneira nos engana. Isso aqui se chama palíndromo, esse tipo de leitura.
Combinamos agora com a questão 6. Na questão 6, solicita-se que você escolha um dos poemas do livro que não tenha sido interpretado anteriormente e elabore uma interpretação para ele em 1 ou 2 parágrafos. Nessa interpretação, você precisa abordar a relação semântica de sentido entre a parte verbal escrita e não verbal, que são as imagens do texto poético. Eu, particularmente, escolhi o poema que está na página 13 do livro. A parte escrita é a seguinte: a lesma passa sobre a folha e gasta um século a ler cada sílaba num sussurro. Observa a repetição do fonema S e da letra S, que constituem as palavras de forma escrita e falada deste poema. Eu acredito que o conteúdo desse poema se relacione, se associe a essa imagem formada no papel com as palavras e o sentido dessas palavras que se referem aí ao caminho que uma lesma pode fazer ao passar por uma folha de papel. Mas observem que aqui, por ser um poema concreto, uma poesia concreta, não se trata de uma lesma qualquer. Ela lê o poema, nós vemos isso aqui escrito, né? Ela lê o poema de forma demorada, justamente porque ela é uma lesma. E a característica da lesma é exatamente essa lentidão com a qual ela caminha. E além disso, ela deixa um rastro, uma secreção por onde ela passa. Isso é reforçado também pela repetição da letra S. Olha a demora. Por quê? Porque a repetição da letra S reproduz a demora na leitura, a demora ao passar, a demora para se formar uma interpretação, um conteúdo específico para esse poema. Então, nós podemos explorar o sentido conotativo da palavra com a junção dessas imagens aqui, dando a seguinte mensagem: o poeta faz uma crítica, ou pode fazer uma certa crítica, a pessoas que são lentas para fazer uma leitura e para falar, certo? Bom, pessoal, para a próxima aula, eu peço a vocês que façam a leitura do livro Paisagens Poéticas, que é o nosso próximo livro literário. Mergulhe na sua emoção, explore o potencial das palavras. Os poemas nesta obra são poemas tradicionalmente escritos, ou seja, com estrofes e versos. Mas mesmo assim são versos modernos, sem rimas e sem a necessidade de haver uma divisão de versos em muitas estrofes. Eu estou com muita saudade de vocês, mando um grande abraço e espero que a gente se encontre em breve na nossa próxima videoaula, a nossa videoaula 3. Grande abraço a vocês!